sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje com Cris Fatala, nossa advogada, Márcia Ticchi, nossa psicóloga. A Leninha, ela hoje não pôde participar e a gente morre de saudade quando não está com o time completo. E hoje eu vou começar uma conversa com vocês, uma pergunta. Vou começar com uma pergunta, quero saber de Cris Fatala e Márcia Ticchi. A Márcia é sempre muito otimista. A pergunta é: vocês vão continuar no Brasil ou vão fugir? Posso responder já? Lógico. Eu vou fugir. O dia que abrirem todas as fronteiras, porque eu acho que vai demorar muito tempo, né? Que nós viramos persona não grata no mundo inteiro. Já ouvi dizer que todas as fronteiras vão começar a fechar para os brasileiros, enquanto não se resolver essa situação do Covid aqui. Então, por enquanto, não vou poder fugir, porque se eu pudesse, eu já fazia minha malinha hoje, pegava minha mãe de um lado, meu marido e minha filha do outro, e meti o pé daqui. E não é só o Covid, né, Cris? O problema é esse, não, né? O Covid é o que me impede de sair. O Covid é o problema, é a desculpa que eles arrumaram para a gente não sair daqui. Mas o motivo Mas não é o Covid que vai me fazer ir embora daqui. O motivo da gente fugir daqui, eu, pelo menos, gostaria muito, tem outros nomes, são outros nomes. Marcinha, você continua com seu otimismo de sempre. Você vai conseguir fazer uma terapia para mim, para a Cris Fatala? Não vou tentar mudar a opinião de ninguém, né? Vou dar a minha. Primeiro, eu não sairia. Eu até gosto de sair, mas gosto de voltar. E eu sei que vocês, mulheres jovens, empreendedoras, muito além do Covid, porque o Covid está no mundo todo, de certa maneira, eu acho uma injustiça as fronteiras estarem fechadas para os brasileiros. Preste atenção, porque nós deixamos fronteiras abertas lá atrás e nos ferramos com isso. Então, eu acho que todas as fronteiras do mundo deveriam estar fechadas nesse momento. Mas, enfim, eu quero falar de outra coisa. Por que eu não sairia? Até para dar um alento, não é só otimismo. Eu sou filha de árabes, comerciantes, como tradicionalmente são, Cristiane também, Renata também filha de árabes, mas não comerciantes, mas enfim, mas eu sou a mais experiente de vocês duas, a Lena não está aqui. Gente, a minha vida inteira, eu escutava meu pai chegar do trabalho e minha mãe falar assim: e aí, tudo bem? Ah, não, o movimento está muito fraco. E aí, vendeu muito? Ah, não. Então, existe sempre uma insatisfação e tudo vai passando e a gente continua. Então, o que eu quero valorizar é esse: nós superamos as crises. Então, eu tenho muito medo de que a fuga seja um sinal de impotência, de desistência. Então, durante a minha vida, eu vivi muitas crises, e pessoais, familiares, mas a gente não pode... Peraí, a palavra fugiu agora. Organizar a vida da gente a partir de questões externas. Estamos com um governo que não está colaborando? Estamos, mas o governo vai passar e eu vou ficar. Então é nesse... O problema é: eu vou ficar onde? Sabe qual é o problema? Eu acho que, eu perdi muito as esperanças agora, mais do que nunca. Eu perdi totalmente as esperanças. Apesar de eu ser advogada, eu sempre falei: eu acredito na justiça de Deus, na dos homens, eu tenho minhas dúvidas, porque eu vivencio muito isso que as pessoas estão acompanhando hoje, né? De ver essas decisões absurdas. Isso é uma máxima na vida dos advogados. A gente vê absurdos diários na justiça, decisões judiciais que você fala assim: é inacreditável que esse ser humano, hoje juiz, entenda a situação dessa forma, mas isso faz parte. Só que eu acho assim, nós estávamos vindo numa crescente de credulidade, né? Com a situação da Lava Jato, a gente estava se sentindo tão... Eu não gosto muito dessa palavra, mas era assim que a gente estava se sentindo: empoderado, sabe? Amparado, justiçado. A gente estava se
com esperança, abriu-se uma porta no fim do túnel e apareceu a luz. De repente, quando isso acontece, o que aconteceu essa semana, é como se enfiassem uma faca nas nossas costas, sabe? É uma coisa horrível. E aí você percebe que, infelizmente, tudo é manobra política, tudo é interesse, o povo está sempre em segundo plano. Então, até onde vale a pena você viver num país onde o povo é tão desrespeitado e tão desvalorizado, onde o interesse de poucos se sobrepõe ao interesse de tantos, né? Será que não vale a pena? Eu sei que a nossa raiz, o nosso país, é onde a gente se sente em casa, mas adianta você ficar se submetendo a um país que não te valoriza enquanto cidadão? Às vezes, acho que vale mais a pena você viver como um imigrante num outro país. Óbvio que você vai ser sempre um ticano, você vai ser sempre um imigrante, mas pelo menos você vai ter seus direitos enquanto cidadão respeitados, sabe? Você vai ter direito a coisas que aqui, infelizmente, pelo menos para a nossa geração, eu não acredito que a gente consiga ver. Não, duas coisas. Uma que a Cris falou, de se sentir aqui, como é que é, de se sentir em casa. Eu já não estou me sentindo mais em casa, não, no Brasil. Não estou me sentindo em casa, não. Outra coisa, eu estou me sentindo marginalizada no meu próprio país. E outra coisa também que a Marcinha falou, das crises, esse sempre foi meu discurso, que a gente, por tantas crises que a gente passou, e estamos aqui, só que de verdade, eu nunca estive tão desacreditada no país. E eu não estou falando do meu trabalho, que graças a Deus a gente tá trabalhando, né? Mas eu não estou, e de verdade não estou falando de mim. Eu estou olhando para fora pela primeira vez, apesar de todos os absurdos que eu já vi desse país. Pela primeira vez, assim, eu joguei a toalha. Eu não dá nem para saber o que... Não me interessa de verdade quem vai assumir, quem não vai assumir, o que vai ser daqui para frente, porque eles não estão preocupados com o povo mesmo. Então, por que eu vou me preocupar também em querer lutar por algo e pensar que é mais uma crise? Eu não acho que é mais uma crise. Eu não sinto que é mais uma crise. Eu sinto que é um desrespeito geral com a nação, geral, independente de partido, independente de quem está no governo ou não, no poder ou não, porque, na verdade, a gente não sabe de nada, a mídia mostra o que eles querem para a gente, e a gente não sabe o que está por trás. Eu não estou falando da mídia, mas o que está por trás desse poder, né, do poder, e eu me sinto aqui uma telespectadora boba, e eu não quero mais assistir isso. Sabe o que aconteceu comigo? Vou até falar para vocês. Vocês sabem, eu já falei para vocês que eu sofro de crises de ansiedade, né? E esses dias, principalmente quando veio essa notícia, essa semana, essa notícia política aí da anulação dos processos, em conjunto com todas as notícias do Covid, né, que a gente liga a televisão o tempo inteiro, a quantidade de mortes que está acontecendo no nosso país, absurda, eu tive uma crise de ansiedade, assim, que me assustou, porque isso mexeu tanto comigo, sabia? Quando eu vi essa notícia de anulação de processo, nossa, para mim foi um start para realmente eu perceber que isso está me fazendo muito mal e que eu não quero mais ficar submetida a isso, sabe? Eu não estou conseguindo nem assistir mais os telejornais. Ô, Cris, não tem como alguém, independente de como isso atingiu a sua vida, alguém passar ilesa nesse momento que a gente está passando. Não tem como você passar totalmente sã, nesse momento. Não existe. E eu queria te falar uma coisa, Rê. Quando a gente fala, agora mudando até um pouquinho para a Covid, a gente vê muito aí o tempo inteiro as pessoas criticando os governos. Óbvio, os governos têm sua parcela de culpa, tanto o federal como os estaduais, os municipais, mas nós, cidadãos, também temos uma grande responsabilidade com relação ao aumento de casos. E isso também está me cansando, sabe? Você viver num país onde as pessoas não têm esse senso de responsabilidade coletiva.
As pessoas não se preocupam com o outro, só Não. se preocupam consigo. Você vê as pessoas das altas classes sociais que fazem essas festinhas particulares, que não se submetem a regras. Elas criam suas próprias regras e dane-se, né, o resto do mundo, porque eles são superiores aos demais. E as pessoas da periferia são aquelas que acabam também desrespeitando as regras, porque elas entendem, elas estão tão desacreditadas de tudo, elas entendem que não tem nada a perder. Se eu posso entrar num ônibus lotado, por que eu não posso fazer uma aglomeraçãozinha, não é verdade? É assim que as pessoas pensam, e é por isso que nós estamos aonde estamos. Outro dia, vocês devem ter visto também, há umas 2 semanas atrás, passou uma reportagem falando de Wuhan, que foi o epicentro, né, da Covid, onde tudo começou. Lá eles estão com 0 caso de Covid. Acabou. Né? Acabou. Só que você viu que todos os cidadãos lá, mesmo com 0 casos de Covid, saem de casa com máscaras, todos saem de máscaras. E se eles veem alguém na rua sem máscara, mostraram um brasileiro que estava de madrugada sozinho na rua, tirou a máscara para falar no telefone, um motoboy parou, brigou com ele, tirou uma máscara da mochila e fez ele colocar, e deu para ele colocar. Sabe, isso é senso de responsabilidade coletiva. E aqui no Brasil é cultural, as pessoas não têm esse senso. Então, acabou. E, assim, e aí vem de lá de trás, a gente também não tem exemplos, né? Então, quer dizer, pode fechar todo o comércio, ninguém impede, e eu não estou colocando se deve fechar, se não deve fechar, enfim. Mas, assim, não pode isso, só que aí pode ir para os jogos de futebol, né, que é tão importante, né, ter jogo de futebol, eles podem abrir os estádios e receber o público, e todo mundo que dá ordem para fechar, né, está lá assistindo o jogo de futebol. Não estou falando deve ou não deve fazer isso ou aquilo, mas é essa incoerência que faz o povo fazer o que quiser. Porque cadê a liderança? Você é líder quando você dá exemplo. O problema é que a gente não vive com exemplo. É que nem pai e mãe, não adianta a gente falar alguma coisa para o filho se a gente faz diferente. Não adianta o líder de uma empresa, exemplo, né? O gestor da empresa falar o negócio e fazer outra coisa. E é isso. Eu estou indo para o intervalo e já volto. Eu vou deixar uma pergunta no ar, uma questão para a gente falar, que é uma coisa que também está me incomodando muito, que são as crianças. Eu ouvi muito, assim, muitos pais falarem, minha criança é bom que ela passa por isso. Nem sabe, né, o que está fazendo, nem sabe o que está passando no próximo bloco. Estamos aqui com Márcia Ticchi, psicóloga, sexóloga, Cristiane Fatala Elias, nossa advogada, só que, falando de coisas, fazia tempo que a gente não estava assim, conversando duramente, né? Se expondo dessa maneira, porque é uma exposição quando a gente coloca assim. Outro dia eu vi uma brincadeira no Instagram, né? Qual esporte radical ou esporte de mais risco que você gosta de praticar? Aí a resposta era me expor nas redes sociais. Porque hoje em dia é muito complicado, só que e não tem mais volta, né, gente? Assim, o mundo se abriu, a internet é uma realidade, a gente já faz isso no programa há 16 anos, esse ano a gente comemora 16 anos, agora em junho, então a gente já se expõe há 16 anos, né? Então, quando veio a internet, para a gente ficou fácil até, né, continuar. Lógico que no meu Instagram, quando é uma coisa pessoal, aí eu me exponho mais, mas a gente sempre deu a nossa opinião aqui, e é um risco sempre quando a gente fala das nossas dores, dos nossos sentimentos, dos nossos revoltas, né? Como a gente está usando agora, e a gente está falando aqui como ser humano. E eu coloquei no bloco anterior, deixei a pergunta no ar, pergunta não, mas para a gente levantar a questão das crianças. Nessa pandemia, eu ouvi muito pais que têm crianças pequenas
falando, que bom que criança não percebe tanto, né? Que a criança tem uma facilidade muito grande de adaptação, rapidamente, olha, elas estão usando máscara e não reclamam, o adulto reclama e a criança não reclama, ela já pega o álcool gel e já passa, e aquilo, assim, foi me dando, tudo bem, a gente tem que viver com isso, mas não é assim. As crianças estão, sim, sofrendo uma ansiedade velada, umas mais expostas, mas muitas veladas, um medo velado, porque paira no ar do mesmo jeito que uma liderança, que a gente falou de liderança no bloco anterior, você fala com ações, né? Não fala com palavras, então não adianta só os pais falarem uma coisa, só que essa televisão está ligada, ou se ela ouve, ela na verdade, ela sente o medo que está no ar, e é um medo real, né? Está realmente acontecendo uma coisa muito grave no mundo. E elas estão indo para a escola ou voltando às suas atividades, né, de alguma maneira, com esse medo embutido. Que ansiedade, Marcinha, isso pode gerar nas crianças? Que é irreversível isso? Eu estou sendo exagerada? Você, como psicóloga atuante... mais do que nunca. Mais do que nunca você pensa disso. O online pegou mesmo, mas vamos lá. Sabe, Renata, eu não tenho grande experiência com criança, apesar de ser terapeuta de família, eu não atendo crianças. Mas tem algumas ponderações gerais. Primeiro, a questão da morte. As crianças têm que entender que um dia todo mundo morre. Eles aprendem que o cachorrinho morreu, que o passarinho morreu. É uma maneira dela se aproximar e amadurecendo essa ideia. O que está acontecendo é que a morte está muito presente, então não está dando tempo de digerir a ideia, de amadurecer a ideia. Você falando, eu me lembrei, por acaso, vou falar, mas isso já faz 12 anos exatamente, teve uma tal de gripe suína, você lembra? E eu tive um neto que naquela ocasião tinha 8 anos, e ele ficou com depressão infantil transitória, porque ele começou a ver na televisão, porque morre de gripe, morre de gripe. Quando um amiguinho ficou com gripe ou resfriado, ele se desestruturou. Por quê? Porque a morte veio mostrar a cara assim, de uma maneira pesada. Então, eu acredito, sim, que as crianças sentem, como você colocou, o que está no ar. O que eu aconselho? Uma conversa clara, tranquila, dentro dessa questão de aproximar da criança a ideia de vida e morte, que é inerente, independente do Covid. Mas como agora está vindo de uma maneira muito pesada, os pais têm um papel muito importante de pôr o limite da contaminação, mas de uma maneira amorosa, cuidadosa e com esperança. Que é uma palavra que a gente está deixando meio de lado, porque, como vocês falaram, olha, eu estou acompanhando o noticiário assim, muito por fora, estou bem alienada. Hoje de manhã, quando eu liguei a televisão e vi lá 2.000 e não sei quanta, aquilo me assustou, porque ontem era 1.000 e poucas mortes. Então, entrar em contato com a realidade é necessário, mas tem que fazê-lo em relação às crianças, explicando, porque o segredo assusta mais, dá espaço para a fantasia da criança. Então, tem que ter uma conversa familiar, decisões familiares, para todos juntos evitarmos que a doença nos atinja, porque aí a criança vai se ver proativa para a saúde e não paralisada com a doença. E essa coisa delas ouvirem, né? A criança não pega, é assintomática, mas passa, elas viram uma bomba relógio da morte, né? Tipo, vai para a escola, mas pode voltar com matando o avô, a avó, a mãe, o pai, né? Assim vai, né? Assim que está sendo, de uma forma protegendo as crianças, às vezes a gente está colocando mais medo nelas, né? Centralizando, porque é sempre por proteção, né?
Foi o que a Márcia falou muito bem, e você também tinha dito lá atrás, Rê, os exemplos, né? Você não precisa ensinar a criança aterrorizando a criança como alguns pais fazem, né? Olha, você tem que usar máscara, senão você vai pegar a doença e vai transmitir para o vovô, para a vovó, Ou para a também mamãe, papai. fingir que Você nada está ou acontecendo, fingir né? que nada está acontecendo. É legal você ser honesto, você sentar com a criança, informar até de uma forma lúdica, né, para que não fique tão pesado para a criança, e dar o exemplo, né, tornar essa situação que nós estamos vivendo de usar álcool gel, colocar a máscara, algo natural, sem sofrimento, sem, ai, que saco, vou ter que colocar essa máscara, ai, que saco, tem que passar álcool gel, ai, meu Deus, não vou poder ir em tal lugar, porque isso vai criando algo muito pesado para a criança mesmo, de sofrimento, né? Tudo é a forma com que você conduz a situação, tudo é o exemplo que você dá, né? Isso é muito importante que os pais percebam e tenham noção e senso dessa responsabilidade que eles têm com relação aos seus filhos. Ontem eu estava gravando com a Sirena Mello e com o Ricardo, que são terapeutas, os terapeutas quânticos lá da casa. A gente, até vou aproveitar aqui e falar um pouco desses dois projetos que a gente lançou lá na casa. Um é o Rota do Ser, com eles. Eles criaram um programa de 3 meses de terapias, né? Então, que engloba várias terapias que eles são já tem essa expertise há muitos anos, que Theta Healing, o Barra de Axis, Magnify Healing, mesa radiônica, são muitas ferramentas que eles têm, eles montam um trabalho personalizado, né, para cada indivíduo, cada um vai ter um tipo, eles vão entender, eles passam, primeiro tem um diagnóstico, e aí durante 3 meses eles trabalham a pessoa. O Rota do Ser, é um trabalho lindo. E o outro é o que a gente criou, que é Recalculando Rota, que é um workshop que vai acontecer dia 24 de março, online. O Rota do Ser você pode também fazer online, tudo online, assim como a Marcinha está atendendo no consultório online, a Cris está fazendo as suas audiências online, eu também, a gente está gravando online. Então, o Rota do Ser é um programa que pode ser feito todo online. E o workshop Recalculando Rota, ele é todo online, ao vivo, então quem puder no dia 24 de março, 4 horas de duração, aí depois eu vou ver os horários, eu esqueci. Enfim, mas é dia 24 de março, são 4 horas de workshop, só que se você não puder nesse dia ou nesse horário, ele vai ser todo gravado, então você pode comprar, custa R$189, e você tem aí 4 horas de ferramentas que o Ricardo e a Sirena, eu vou ser mediadora, mas o Ricardo e a Sirena aqui vão passar para vocês. Então, a gente estava gravando sobre esses 2 projetos ontem, e a Sirena falou uma coisa que aí pode tapar tudo que eu falei agora, né? Dessa minha revolta, essa minha insegurança de estar nesse país, enfim, nesse momento de mundo. Mas ela falou da gente justamente se preparar para essa oportunidade que esse mundo novo está nos dando. É uma forma bem otimista, eu sou muito otimista, é que realmente, olhando tudo que está acontecendo com o nosso país, com essa desordem toda, com essa palhaçada, com essa falta de respeito com a nação, e eu me sentindo fora de casa, né? Como a Cris falou, aqui a gente sente de casa, eu já não estou me sentindo aqui no Brasil, é um olhar diferente, né? Você olhar como uma oportunidade de um mundo, a oportunidade que está se abrindo esse mundo novo. Vocês veem assim? Eu acho que sempre é um aprendizado, né? E você sabe que eu sou a favor do jogo do contente, do famoso jogo do contente, né? De sempre procurar buscar o lado positivo das coisas. É que está difícil, né? De entender que está bem difícil. Olha, que eu estou falando, você é uma pessoa otimista, a Márcia também, eu também, né? Apesar de sermos, por natureza, otimistas, nós entendemos a dificuldade que estamos vivendo hoje de conseguir buscar o lado positivo das coisas. Mas eu acho que uma mudança, às vezes, se for para você melhorar ou para você buscar
melhores oportunidades na sua vida, eu acho que é sempre válida. Você também não deve ter medo de buscar coisas novas, sabe, Rê? Eu acho que é a oportunidade que o mundo está dando para a gente, mas, de repente, uma mudança pode ser uma das oportunidades que esse momento está te oferecendo. Vai ter que ser, Cris, não tem jeito. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Né, Marcinha? Uma coisa legal que você trouxe, que dá para a gente refletir, nós temos culturalmente a expectativa que a mudança venha de fora para dentro. O governo tem que mudar, meu marido tem que ficar, meu filho não sei o quê, minha mãe. E essa proposta sua, Renata, ela está muito atual, porque ela vai levar a pessoa a mergulhar em si e ser o agente da própria mudança. Então é isso, minha gente. Vamos terminar o bloco de uma forma diferente do que começamos. Eu e Cris também. Vamos voltar para a nossa realidade hoje, mais otimistas, e aí aproveitando essas oportunidades, pelo menos de autoconhecimento, de olhar para dentro da nossa casa, de fazer essa faxina e se voltar diferente para o mundo. Tá bom? Muito obrigada, Marcinha, muito obrigada, Cris, muito obrigada a vocês, e vamos que vamos, workshop dia 24 de março, e o Rota do Ser, se você quiser se aprofundar e fazer uma faxina muito linda na sua casa, deixar ela toda decorada com a Sirena e com o Ricardinho, tá bom? Beijo! Beijo, meninas! Tchau, gente! Tchau.